Olá, meus amores. Hoje temos início a nossa semana. Ai, tia, mas hoje é quarta-feira. Mas nós tivemos os nossos feriados na segunda e na terça. Então, hoje nós temos início, certo? Vocês já tiveram a videoaula de língua portuguesa. E agora nós teremos a nossa videoaula de história. São apenas 3 dias de videoaula essa semana para vocês. Ok? Então, fiquem ligadinhos para trabalharmos aqui bem os conteúdos que serão dados. Em história, vocês terão hoje um conteúdo novo, mas que envolve os conteúdos que já se passaram. Por exemplo, nós já vimos o conteúdo de o tempo e a história, onde nós vimos algumas palavras que são referentes ao tempo. Nós trabalhamos também o presente, o passado e o futuro nessa aula, onde vocês observaram aqui as diferenças que poderiam ocorrer entre esses 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós também vimos sobre o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico, que é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e podem indicar horas, dias, meses e anos. E o tempo histórico, que é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações dos seres humanos. Nós tivemos também a aula Contagem do Tempo, onde nós conhecemos vários tipos de relógios bem antigos, como eram que contavam o tempo, certo? E trabalhamos também o calendário, trabalhamos o relógio analógico, trabalhamos tudo isso dentro da nossa última videoaula. Hoje nós vamos dar início às diferenças ao longo do tempo. Nós temos os nossos slides, certo, para trabalhar esse conteúdo e analisar as atividades em seguida para realizarmos. Vamos lá, vou colocar aqui os slides para vocês, certo? Deixa eu tirar aqui o livro. E vocês vão acompanhar direitinho, certo, gente? Porque vou colocar aqui os slides e o livro vocês deixam para pegar na hora da explicação da atividade. Ok? Tudo que tem no livro de explicação tem no slide. Então, vocês não dispersem, não precisam ficar olhando para o livro. História, professora Regiane, segundo ano, 13 de outubro de 2021. Diferenças ao longo do tempo. Já coloquei aqui 2 imagens para vocês irem observando a diferença. Nós temos aqui um telefone bem antigo e nós temos aqui um celular. É uma diferença que você já consegue observar que aquele primeiro telefone é bem antigo e esse outro é atual. Então, são diferenças que o tempo nos trouxe. Nós já conseguimos observar a criação que teve primeiro e a criação que se teve depois. Ao longo do tempo, tudo muda. Os objetos mudam, as pessoas mudam, os espaços mudam, e nós conseguimos observar essas mudanças. Basta nós analisarmos de forma correta e termos aquele olhar diferente. Nessas 2 imagens, vocês conseguem observar aqui a diferença. É o mesmo local, mas são diferentes. Por quê? Antigamente, existiam apenas mais casas, a estrada não era asfaltada. Já na de baixo, vocês conseguem observar vários e vários prédios, o asfalto na rua, as placas de trânsito. Tudo isso nós observamos ao longo do tempo, as mudanças, o que é incluído naquele local, o que é retirado daquele local. O tempo faz com que espaços, pessoas, animais, natureza, enfim, tudo que existe se modifica. Observem aqui essa imagem. Vocês conseguem observar que esse local, esse prédio, ele continuou no mesmo local. Ele foi preservado, certo?
Ele pode ter tido alguma mudança pequena, mas ele continuou ali, ele foi preservado. Ele não foi retirado para construir outra coisa no seu lugar. Então, nós temos alguns ambientes que eles são preservados mesmo com o passar dos tempos. E existem outros que já ficam tão desgastados que precisam ser derrubados e construídos outros em seu lugar. Então, existem esses locais que são preservados. Aqui, como vocês observam a imagem, esse prédio ele está preservado. Ele foi bem cuidado e continua aí no mesmo local, com a mesma estrutura. Até mesmo uma estrutura antiga, como vocês podem observar, por ser um prédio antigo e não um prédio atual. É possível perceber essas modificações porque os espaços apresentam mudanças. As pessoas envelhecem, os animais se desenvolvem, as plantas crescem e os recursos naturais se modificam. Aqui fala dos espaços. Quem muda os espaços? Nós, seres humanos. A ação da natureza também muda alguns espaços, mas os seres humanos mudam os espaços com mais frequência. Os seres humanos também mudam. Por quê? Porque ao longo da vida nós vamos envelhecendo. Somos bebê, depois vamos crescendo, viramos adolescentes, depois adultos, depois idosos. Temos esse ciclo de vida, assim como os animais e as plantas. Então, esse tempo que se leva nesse ciclo de vida também é observado as diferenças que existem em cada tempo. Você não é igual a quando você era um bebê. Você já mudou. Então, o tempo fez com que você mudasse. Esse tempo que se passou fez e mostrou a você algumas mudanças. Os recursos naturais também se modificam pela ação do ser humano, como vocês sabem. Então, tudo se modifica, tudo muda. Existem várias e várias mudanças ao nosso redor, no nosso dia a dia. Aqui nós temos nascimento, crescimento, fase adulta, reprodução e morte. O ciclo de vida dos seres humanos, animais e plantas. Os seres vivos nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Essas diferentes fases da vida de um ser constituem o seu ciclo de vida. Como eu já havia falado para vocês, os seres humanos, as plantas e os animais têm esse ciclo de vida. Esse ciclo tem duração variável de um tipo de ser vivo para o outro. Então, a quantidade de tempo em que um ser tem esse ciclo muda. E o ser humano muda para o do animal muda para o da planta. Tem um tempo diferente para que esse ciclo ocorra. Aqui nós temos duas imagens, certo? Uma de 1990 e uma de hoje em dia. Vocês observam? Na primeira imagem, é uma imagem meio embaçada por ser uma foto antiga, certo? Mas vocês observam várias plantas, várias árvores, a estrada de terra. Então, tudo isso consegue se observar nessas imagens mais antigas. Já nas mais atuais, vocês não deixam de identificar aí os prédios, os mais altos prédios que são construídos, as estradas, a movimentação também muda de carros, de pessoas. Há diferenças que podem ser perceptíveis em um curto espaço de tempo, e outras que só são percebidas em um espaço de tempo muito maior. Então, algumas coisas, algumas diferenças, nós conseguimos observar em um espaço de tempo menor. Nós conseguimos observar, naquele local ali foi incluído um prédio. Aquela casa que era só térrea, agora é um sobrado, um duplex. Então, nós conseguimos observar essas diferenças num espaço de tempo pequeno. Já existem diferenças que nós conseguimos observar somente com um espaço de tempo maior,
com a maior observação, maiores detalhes que nós precisamos observar. Portanto, é necessário levar em consideração o período de tempo em que as diferenças ocorreram. Aqui nós temos a imagem de Recife em 1930 e o Recife atualmente. Os prédios, gente, eles são atuais, como vocês verem, foram mudados. Aquela imagem de Recife de 1930 não é igual, então esse local ele não foi preservado, esse imóvel ali não foi preservado, foi derrubado, foi destruído, foi acabado e colocaram ali prédios no local onde ele estava. Então, gente, as mudanças, elas ocorrem diariamente. Nós observamos essas mudanças e, com o passar do tempo, tudo muda. Brinquedos, objetos e roupas também vão mudando de estilo, de acordo com os gostos das pessoas. Antigamente, as pessoas usavam algumas roupas bem longas, bem grandes, de bolinhas. Hoje em dia, as pessoas já mudaram esse estilo. Gostam de roupas mais coladas, gostam de roupas com outros tipos de estampa. Os objetos, como eu falei para vocês, também foi mudado. A primeira imagem que vocês tinham era um telefone antigo e o outro era o celular. Então, os objetos, eles mudam com o passar do tempo. Aqui nessa imagem, vocês têm a máquina de escrever e tem o notebook. Uma coisa antiga e uma coisa atual. Então, não são só as pessoas e os ambientes que mudam. São os objetos que essas pessoas utilizam, as roupas, os brinquedos também que são utilizados. Brinquedos antigos, peão, pipa, boneca de pano, os brinquedos atuais que vocês estão na moda, videogame, o Popt, que é um dos brinquedos mais atuais, que a maioria das crianças possuem. Então, vai mudando de acordo com o tempo, com os gostos que aquelas pessoas têm. E assim, as pessoas vão se adequando também a esse tempo. Animais e plantas foram extintas com o passar do tempo, ficaram apenas na história. Aqui nós temos o pássaro dodô, foi extinto, nós temos o mamute, nós temos os dinossauros, que foram animais extintos, desapareceram, certo? Do nosso ambiente. E hoje são apenas parte da nossa história. São estudos feitos que demonstram aqui cada um desses animais e plantas também que foram extintas com o passar do tempo. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Parte do centro da cidade, hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas com prédios de 1 ou 2 andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1870, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de 3 andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em postes e bondes. Então, aqui, gente, nesse texto, eu trouxe para vocês observarem o tempo que foi mudando. Em 1850, a cidade era pequena, a população era poucas pessoas andavam ali na rua. Já em 1870, 20 anos depois, tudo se transformou, cresceu, se modernizou. Então, nós temos essa observação de mudança. Até um texto desse, nós podemos observar o quanto o ambiente mudou. A estrutura dos prédios, que eram de 1 ou 2 andares, passou a ser de 3.
As lojas passaram a ser mais salões, as pessoas se movimentavam mais nas ruas. Então, houve essa mudança com o passar dos anos. E as pessoas observaram essas mudanças para registrar elas no tempo. Nós temos as nossas atividades de hoje, gente, são 3 páginas, 120, 121 e 122, que vai trabalhar as diferenças ao longo do tempo. Observe as imagens e numere-as de acordo com a sequência em que aconteceram. Nós temos 4 imagens e vocês vão enumerá-las. Segunda, faça a correspondência entre os objetos e os respectivos atuais. Objetos antigos e os objetos atuais. Observe as roupas das crianças e circule as que mais se parecem com as que você veste atualmente. Observe os espaços e indique as diferenças que ocorreram neles ao longo do tempo. Depois, marque o que aconteceu com cada espaço. Se o espaço foi preservado ou se o espaço foi degradado. Item B da mesma forma. Vocês observam e dizem se foi preservado, continuou ali com a estrutura, ou se ele foi degradado, precisou ser retirado para fazer outra coisa no local. E a última página, 122, observe os animais abaixo e circule aqueles que, com o tempo, deixaram de existir. Alguns que nós falamos aqui na nossa videoaula de hoje. Sexta, observe a mesma planta em diferentes períodos e escreva as mudanças que ocorreram. E a sétima e última questão, observe o mesmo local depois de um tempo e marque um X nas diferenças que ocorreram. Ok? Então, as diferenças, gente, são observadas por nós. Elas existem, certo? E tudo muda. As pessoas, os animais, a natureza, os objetos, tudo isso muda com o passar do tempo, certo? Então, beijão para vocês. Até amanhã na nossa videoaula, certo? Caprichem nas atividades e qualquer dúvida estarei aqui. Tchau, tchau!